Então, switch é um comando usado também como comando if ou if else para selecionar. Ele tem uma característica um pouco diferente do comando if, né? Pode até ser comparado com uma sequência if, else, if, mas ele tem umas características diferentes. A diferença fundamental, né? Uma das coisas que ele tem de diferente é que na escritura switch a gente não tem expressão. Ou seja, eu não vou testar uma condição se o port A for maior que 0, né? Se for igual a 1, se for igual a 0. Eu vou trabalhar com constantes, com valores numéricos, né? Constantes. Então, eu vou testar uma variável, eu vou testar uma combinação de estados do port A ou do port B, por exemplo. Então, é um teste de um valor numérico, uma constante numérica. Então, de acordo com a constante numérica, eu vou direcionar para executar uma sequência de comandos. Então, se a gente estiver usando uma variável, no caso, ou um port, né? Então o switch testa a variável e seleciona um comando, um bloco de comandos que é apontado por um case. A gente tem o switch e tem os cases. O switch e o case eles são obrigatórios, né? Eles estão juntos ali, associados. Então, para cada combinação ou para cada valor, né, uma constante no switch, né, que a gente testa numa variável ou numa porta, a gente pode executar um case específico para ele. Ou a gente escolhe, né, para determinado valor ou determinada combinação, eu faço uma sequência, para outra combinação eu faço uma outra sequência. Então, a gente vai ver um exemplo aqui. Então, o case tem a função de apontar, né, constante, para cada constante que eu quero utilizar, né, quais são os comandos que eu quero que ele execute. Então, ele vai apontar a constante que vai ser selecionada pelo switch. O comando break, né, também faz parte aqui, ele não é obrigatório, mas se você não utilizar, ele tem o programa tem uma característica diferente, né, vai uma sequência de execução diferente. Então, normalmente a gente usa o break dentro do switch. Então, o break faz com que o switch seja interrompido assim que uma sequência de comandos do case seja executada. Então, você tem um bloco de comandos, aí no final do bloco de comandos você coloca um break. Então, não é essencial, mas ele pode ser usado aí no caso. Então, também tem a declaração default. Ela é opcional também. Ele só vai ser executado se a variável, né, por exemplo, a variável, o port que está sendo testado, se o valor que tiver nele não corresponder a nenhum dos cases aqui. Então eu tenho um case um valor 1, um valor 2, um valor determinado aqui. Se os valores que não estiverem aqui vão ser direcionados para a opção default, né, a declaração default. Eu estabeleço um bloco de comandos. O que acontece? No último case, eu não precisaria colocar o break, porque após o último case, ele encerra o switch. O switch é só uma seleção. Então, se eu não colocar o break no último case, né, quando eu não uso o default, é lógico, né, se eu não uso o default, o último case eu não precisaria de um break, porque após o bloco de comandos ele já vai encerrar mesmo a sequência. Agora, quando eu tenho o default, aí eu tenho que colocar um break aqui, porque senão ele vai executar o default. Então, normalmente a gente coloca em todos os cases para evitar qualquer problema, né, para não ter esse problema aí. O default, né, a gente normalmente não precisa colocar, porque normalmente ele é colocado no final mesmo, então a gente não precisa do break, porque após o default não vai ter mais nada para ser executado no comando, na sequência aqui, nas definições do switch. Então, como que funciona o switch? Eu tenho um fluxograma, fica mais fácil explicar aqui.
um comando switch utilizando o break. O que acontece? O break, na final da sequência, o que eu quero fazer? Caso vou testar aqui, por exemplo, no caso, uma variável. Se eu definir uma variável, se a variável for 1, eu quero que ele direcione para, se for 1, ele executa um conjunto de tarefas, aqui, um conjunto de comandos. E aí eu dou, executando o break no final, ele vai para o final. Ele encerra a sequência, faz só o que está definido no case 1, caso a variável tenha um valor 1. Se eu estou testando a variável lá, entra no switch, a variável não tem o valor, ela tem o valor 2. Então ele vai direto para o case 2, não vai fazer nada do case 1. Ele vai direto para o case 2 e executa as tarefas que estão definidas lá. Tendo o break, ele vai encerrar, pula todos os outros cases e vai para o final. Então, ele não é como o if, que o if testa. É igual a 1? Não. Aí vai. É igual a 2? Não. É igual a 3? Não. É igual a 4? Ah, sim. É igual a 4, ele executa. Aí depois ele vai testar. É igual a 5? Também. É igual a 6? Também. Então, o if vai ter que testar todos. Independente de ser verdadeiro ou falso, vai ter que executar. Vai ter que testar. No caso do case, ele analisa a variável e já direciona direto para o case correspondente. Então, se a variável tiver 2, ele vai direto para o 2. Ele não vai precisar testar 1, não vai pular nada do 1. Ele já vai direto para o 2 e executa as tarefas que estão definidas no case 2. Tendo o break, ele pula todos os outros cases, o default, faz só as tarefas do case 2. E se for cases, um case simples, aqui está de 1 a n, que n pode ser qualquer valor. Então, um case qualquer, posso fazer aqui, a variável ela pode variar, no caso, ela pode variar de 0 a 255. O valor que tem na variável pode ser de 0 a 255, que é aceito no case, no switch. Então eu posso ter 256 cases, de 0 a 255, 256 cases diferentes, 256 blocos diferentes. Então, mas eu não sou obrigado a fazer todos, eu faço só os que eu quiser. Se não tiver, por exemplo, eu fiz para 1, 2, 3. Se a variável tiver 4, ele não faz nada. Se eu não colocar nenhum case para ele não vai fazer nada. Então, ele só vai fazer o case de acordo com o valor que estiver na variável. Então, quando tem o break, ele executa o case e vai para o final. Pula, aí o restante vai para a sequência de comandos posterior. Os comandos que tem após o switch. Isso com o comando break. Ele faz o seguinte fluxo: segue aqui, entra no case, executa as tarefas e vai para o final. Se eu quiser excluir o break, o que vai acontecer? Quando ele entrar num case, vamos supor que a variável seja igual a 1, ele vai entrar, executar os comandos que tem na sequência do case 1, aí ele entra, executa do case 2, se não tiver break ele executa do case, e assim vai. Todos os cases, ele vai executando os cases. Se não tiver break, ele vai executando os próximos cases. Então, tem uma característica diferente. Se você coloca o break, ele vai executar só aquele case, o case correspondente. Se a variável tiver 1, vai executar só as tarefas que estão definidas no case 1. Se for a variável 2, só executa as tarefas do case 2 e vai para o final. Então, se não tiver o break, ele entra no case, vamos supor, case 2, ele não vai fazer o 1, ele vai direto para o 2. Mas aí, se não tiver break, ele vem executando tudo, Se não tiver break, ele vai executando tudo que tem depois, até executar o final. Até o final lá, e aí depois entra nos próximos comandos que tem depois do switch. Quando tem a opção default, qual que é a sequência de execução? Quando tem a opção default, ele vai para, se você tem lá um valor na variável, vai para o case correspondente, executa, do mesmo jeito. Se tem um break, ele vai fazer só aquele case, se não tiver o break, ele vem executando. Então, se tiver o break, ele executa só aquele case e vai para o final. Se
eu defino aqui case valor 1, 2, 3, né? Por exemplo, o M. Se não for, se a variável não tiver nenhum valor aqui que está correspondendo nos cases, eu pus 1, 2 e 3. Se tiver um case 4, uma variável 4, 5, 6, todos os valores que não tiver no case vão para o default. Aí ele vai executar o que eu quiser aqui. Se for 5, se for 6, se for 7, tudo vai direcionar para o default e ele vai executar as opções aqui. Então, se for 1, ele vem para o 1 e executa a tarefa e encerra. Se for 2, faz a tarefa e encerra. Se for 3, faz a tarefa e encerra. Se for 4, 5, 6, vai tudo para o default e executa a tarefa do default. Então, a opção default tem essa característica. Então, aqui, um exemplo de um programa, né, usando a linguagem propriamente dita. Então, eu tenho aqui duas entradas, né, utilizado com duas entradas, e o port e o 3B com 4 saídas. Tá? Então, se a combinação das duas entradas for 0, 0, ele fica ativando, né, ligando e desligando, aqui inverte, fica um tempo. Se o botão estiver apertado de novo, são dois botões, ele vai sempre inverter a saída do port BF0. Ou seja, se tiver um LED lá, vai ficar piscando a cada 1 segundo o port BF0. Se a combinação na entrada for 0, 0. Se a combinação for 0, 1, caso 0, 1, ele vai inverter o port BF1. E assim sucessivamente. Se for 1, 0, port BF2. Então, cada combinação na entrada, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, são as 4 combinações possíveis nas entradas, ele vai piscar um LED e uma saída, vai acionar intermitentemente uma saída diferente. 4 saídas diferentes. Porque tem 4 combinações diferentes possíveis na entrada. Então, eu posso fazer dessa forma. Então, se tiver 0, 0, ele vem aqui, executa, break, pula o restante, tá? Só faz o case 0, 0. Se a saída no port A, as duas chaves estiverem desligadas, vai executar isso aqui. Tá? Só executa isso. Se uma chave estiver ligada, faz só isso aqui. Fica fazendo isso assim. Se for a outra chave, se as duas estiverem, aí ele fica fazendo esse bloco aqui. Só aí. Tá? Faz, executa, faz isso aqui. Faz, executa. Porque está no loop. Então, esse programa aqui. Agora, um outro programa seria um displayzinho que fica mostrando. Aperta o botão e vai contando de 0 a 3. 0, 1, 2, 3. Né? Se eu apertar aqui, o botão, tem uma entrada, pode utilizar, e as 8 saídas aqui controlar o display. Apertei o botão. Quando tiver com o botão apertado, ele não sai do loop aqui. Saiu, ele incrementa a variável display. Aí ele testa aqui, switch display. Caso tenha 0 na variável, ou seja, não apertei o botão ainda, ele vai mostrar o valor 0. Fica mostrando o valor 0. Sim, apertou o botão, a variável está 0, mostra 0. Caso a variável display, está aqui, está testando o display, ela tem o valor 1, a combinação aqui é para aparecer o valor 1 no display. A gente já viu em programas anteriores. E assim você fala, se tiver 2, faz 2. Se tiver 3, faz 3. E se o valor for 4, 5, né, não vai ser, por quê? Porque quando chegar em 4, ele automaticamente vai zerar a variável display. Então ele conta de 0 a 3, chegou em 4, né, não está aqui nenhum case, vai cair no default, ele vai zerar a variável display. Então, é um outro programinha, um outro exemplo. Aqui ele está usando, testando uma variável. Aqui ele está testando a combinação das entradas, né, do port A. Eu posso fazer esses dois tipos de configuração. Tá bom? Eu vou explicar depois a atividade, aí vocês vão fazer uma atividade relacionada com o comando switch.